O Senado instalou nesta terça-feira uma CPI para investigar o crime organizado. Em uma reunião a portas fechadas e com votação secreta, o governista Fabiano Contarato, do PT, vai ser o presidente da comissão. Contarato teve 6 votos e Hamilton Mourão, que é da oposição, teve 5 votos, portanto, vai ser o vice-presidente dessa comissão. Essa vitória significa um alívio para o potencial desgaste que essa CPI pode representar para a gestão do governo Lula. A gente até separou um trecho do que disse o presidente da comissão. Larissa, o Contarato já divergiu do PT sobre essa questão da segurança e afirmou que vai ser fiel aos seus ideais. Vamos só ouvir o que disse o senador. Assumo essa presidência com a convicção de quem acredita no poder do parlamento e na sua capacidade de transformar realidades. Que essa CPI não seja palco para acusações vazias, mas uma oportunidade concreta de reconstruir a presença do Estado onde ele falhou, nas periferias, nas escolas, nas fronteiras, nas famílias que enfrentam uma guerra sem nunca terem empunhado uma arma. Eu venho da polícia, mas também venho da fé. E a fé que me move é pela justiça e pela humanidade. Não acredito em pena de morte, mas acredito no cumprimento das penas. Não acredito no ódio, mas acredito na autoridade moral. E, sobretudo, não acredito em ações movidas pela conveniência, acredito na coerência. E é com essa fé, coragem e senso de justiça que assumo essa missão e reafirmo: segurança pública é um direito do povo e um dever do Estado. O senador Alessandro Vieira foi o autor do pedido da CPI e ele vai ser o relator. Os senadores, ele pediu uma homenagem aos 4 policiais mortos na operação no Rio. O senador Alessandro Vieira já apresentou um plano de trabalho para a CPI e uma série de requerimentos para ouvir os governadores e secretários de segurança, além dos ministros da Defesa, José Múcio, e da Justiça, Ricardo Lewandowski. Vamos só ouvir o que disse o senador Alessandro Vieira também. Porque existe muita desinformação, aí falando para vocês e para quem nos acompanha. O Brasil não precisa mudar a Constituição para ter integração entre as forças, essa integração já existe, ela é falha, ela é mal feita, mas ela já é totalmente viável. E segundo, já existe cooperação internacional constante entre as forças policiais, a justiça e a autoridade do exterior. Então, na medida em que essas informações cheguem, que a gente discute aqui os profissionais da área, vai ficar cada vez mais claro que o que o Brasil enfrenta é a consequência de décadas de omissão, de equívocos e de corrupção. Larissa, o governo conseguiu a presidência, mas vai ser uma CPI bastante dividida e a oposição promete fazer bastante barulho. Nome como Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro, esses nomes vão dar bastante trabalho para o governo. A oposição, inclusive, já reclamou de um petista no comando. Flávio Bolsonaro disse que os governistas não assinaram a instalação dessa comissão e, mesmo assim, ficaram com a presidência. Larissa, o que eu queria chamar a atenção é que vai ser uma CPI bastante politizada, palco para 2026, mas é importante a gente também lembrar que a pauta da segurança pública está no dia a dia da população, além de ser um combustível eleitoral. Então é preciso debater esse tema, mas ao mesmo tempo é uma CPI que estava engavetada no Senado desde o meio do ano, mas só saiu depois da repercussão da Operação do Rio de Janeiro. Antes disso, a gente não viu até então nenhuma mobilização ali no Senado, no Congresso Nacional. A gente vive em um momento que pede união, mas será que a gente vai conseguir de fato ter uma construção, uma CPI de fato construtiva para esse tema da segurança pública, que é uma preocupação do eleitor? Olha, Letícia, são perguntas muito válidas, todas essas que você faz, né? Todos esses questionamentos que você levanta. E, assim, as comissões parlamentares de inquérito, né, elas sempre nascem e vão se desenvolvendo ali num ambiente muito politizado, de fato, né? Assim, quando a gente diz politizado, no sentido de haver uma divisão entre deputados, entre senadores, entre parlamentares ali de direita e esquerda, enfim.
Sempre que uma comissão parlamentar de inquérito ela é formada, esse tipo de politização dos discursos, das narrativas, das tentativas de jogar a culpa para uma determinada gestão do rival, do adversário, ou mesmo de apontar os erros, falhas, enfim, a gente sempre vê isso acontecer. Mas nessa CPI especificamente, como você também bem trouxe, Letícia, a gente está tratando da questão da segurança pública, um tema que é muito caro para o cidadão comum e, obviamente, é muito importante para o governante, para o deputado, para o senador que depende ali do voto direto para conseguir sua vaga, para se manter ali como deputado, como senador ou como presidente da República, enfim. É um assunto que gera muita repercussão, que gera muita polêmica, e desde a Operação do Rio de Janeiro a gente viu esse tema inundar, não só as conversas, se a gente entra em qualquer local, na semana passada mesmo, se a gente entrar, não sei se vocês observaram isso, mas em qualquer lugar que você entrava, um restaurante, um shopping, uma academia, as pessoas estavam falando sobre aquilo, né? Então agora com a CPI, óbvio, o governo teve essa vitória em relação à presidência, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas tendo como vice a oposição, né, o senador Hamilton Mourão, e tendo na relatoria o Alessandro Vieira, que a gente já conhece por ter posicionamentos, quando ele se posiciona de maneira muito enfática, de maneira muito direta, muito objetiva. Então, apesar da politização, quando a gente olha para essa relatoria do Alessandro Vieira, acredito que, apesar, né, dos discursos que a gente pode esperar de direita, esquerda, puxando cada um ali para sua ideologia, no fim das contas, né, o relatório, que é o produto final da CPI, que pode pedir indiciamentos, que pode sugerir propostas, projetos de lei para tramitarem no Congresso Nacional que tratem daquela questão. Acho que a gente pode esperar um relatório robusto e um relatório menos politizado, né? Eu digo assim, um relatório que vai focar de fato em propostas, se necessário, indiciamentos, e aí a gente vai poder ter um todo, digamos assim, em relação à CPI mais completo. Mas, Letícia, eu acho que é isso que a gente pode... Vamos observar qual vai ser, digamos, a calibragem desses discursos nas próximas reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas acho que fica a expectativa mesmo ali para o final dos trabalhos, esses 120 dias, né, de prazo regimental aí da comissão. Acho que a gente fica na expectativa para saber o que esse relatório final vai de fato trazer e o que de fato a gente pode esperar em termos de ação prática. Nesse áudio que a gente viu, nessa sonora que a gente viu aí do senador Alessandro Vieira, ele mesmo já aponta, ele fala, olha, não é necessário uma proposta de emenda à Constituição para descentralizar, tirar ali, propor a unificação, governo federal e estados no combate ao crime organizado, etc. Isso é feito de forma... está sendo mal feito, nas palavras dele, né? Então, o que essa CPI, no que esse relatório pode ajudar para que esse trabalho, de fato, seja colocado em prática? Então, Letícia, várias reflexões, vários questionamentos e, claro, todos os olhos se voltando agora para essa comissão parlamentar de inquérito. Letícia. Quero aproveitar quem está nos acompanhando a participar aqui da nossa enquete. A gente está perguntando qual que é a sua opinião sobre essa CPI. Se essa CPI se vai ter resultados concretos ou não. Vou dar o resultado parcial da nossa enquete. 67% acredita que vai ser só palanque político e 43% agora mudou a porcentagem, 57% acho que vai ser só palanque político e 43% acredita que vai ser uma CPI que vai investigar o crime organizado de fato. Mas queria chamar a atenção para um outro ponto, Larissa, porque ontem o presidente Lula classificou como desastrosa essa mega operação no Rio de Janeiro. Em entrevista à imprensa internacional em Belém, o presidente defendeu que seja realizada uma investigação independente para apurar circunstâncias que se deu essa operação policial nos complexos da Penha e do Alemão. Essa foi a primeira vez que Lula condenou enfaticamente a operação no Rio de Janeiro. A gente até separou um trecho do que disse o presidente Lula. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz
era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe? Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. Larissa, o Lula, até então, ele vinha em uma tendência, ao que parece, de ouvir os conselheiros, de não entrar em conflito nessa operação, tanto que logo depois dessa operação ele fez uma postagem nas redes sociais falando da segurança, mas não fez críticas diretas. Agora ele fez. Parece que é um Lula nas redes sociais e um outro Lula falando. A gente até separou um trecho. Logo depois dessa declaração do presidente Lula, ele fez um tweet. O governo federal fez um tweet nas redes sociais. A gente tem isso. E é importante a gente lembrar que essas pesquisas mostram que o presidente Lula fez essa declaração logo depois que as pesquisas mostram que a maior parte da população aprova essas operações que aconteceram nos aglomerados. Inclusive, tem uma alta aprovação entre os moradores de favela. A gente parece que vê um marqueteiro tentando posicionar o presidente como um possível candidato à reeleição, mas o Lula também navega em temas que são da esquerda, que ele também não pode deixar de considerar. Qual que é o cálculo que o governo e o presidente Lula estão fazendo, Larissa? Um cálculo complicado, Letícia, mas acho que a gente precisa observar também, Lula quando fez essa declaração, né, dava uma entrevista com a presença ali da imprensa internacional, né? Então, a gente pode ver um posicionamento, né, marcado ali, bem enfático do presidente nessa entrevista coletiva com a presença da imprensa internacional. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque a operação no Rio de Janeiro repercutiu muito internacionalmente, né? Aquela imagem, ela circulou internacionalmente, o que faz com que também as entidades de direitos humanos que atuam em diversos países, que atuam em nível global, né, olhem para essa situação também. Então, Lula faz essa declaração em um âmbito, né, nesse contexto de imprensa internacional, e como você disse, nas redes sociais se volta mais, ao que tudo indica, ao que tudo parece, para um público mais interno, digamos assim, no Brasil, com esse posicionamento também em relação à operação do Rio de Janeiro. Claro, a gente sabe que a gente está falando de um presidente da República, né? É claro que qualquer declaração que fosse dada, seja em uma entrevista, com a imprensa nacional, internacional, o que seja, né? Vai ter uma repercussão, claro, dentro do país e fora do país. A mesma coisa a gente pode pensar em relação às redes sociais, vai ter uma repercussão dentro do país e fora do país, mas a gente também precisa entender se faz parte de uma estratégia também pensar em uma repercussão em nível internacional e como que isso pode alcançar os demais países e os demais chefes de Estado. Então, Letícia, acredito, né, que a gente precisa analisar com mais calma talvez essa divisão, entender melhor como que o presidente está se posicionando quando tem essa imprensa internacional de maneira mais enfática, presente ali, acompanhando, fazendo a cobertura, e quando não tem. Pode ser esse um caminho, uma estratégia da equipe de comunicação? Não sei, levantando aqui algumas possibilidades para a gente entender também esses posicionamentos, mas muito importante também o que você disse em relação ao presidente estar no campo da esquerda e também ter que prestar contas para o seu eleitor de esquerda, para aquele eleitor que condenou a operação, que não é a favor da operação, e o presidente vindo desse espectro também falando para esse eleitor. Então, um cálculo bem complicado, né, Letícia? Um cálculo difícil de ser feito, principalmente tendo em vista que as eleições estão aí, né, já no ano que vem, e que segurança pública, como a gente já vem falando aqui, vai ser um tema que vai ter destaque, e sempre tem, e ao que tudo indica, vai continuar tendo, e ainda maior depois do que a gente viu acontecer no Rio de Janeiro. A gente tem muitas atualizações sobre essa questão da segurança pública, que foram desdobramentos da operação do Rio de Janeiro, mas para a gente fechar esse tema, Larissa, você tem algumas atualizações sobre a primeira reunião do Gabinete do Combate ao Crime Organizado, mas também queria que você falasse sobre em que pé está o PL do terrorismo na Câmara. A gente falou bastante disso na última semana e é uma aposta da oposição também, né?
Exato. Letícia, começando pelo gabinete emergencial, né, voltado ao combate do crime organizado. Essa que foi a proposta logo após a Operação do Rio, uma proposta ali unindo o governo federal e Rio de Janeiro. A primeira reunião aconteceu ontem, e aí o que se espera é, inclusive, que esse escritório ganhe mais ali especialistas, funcionários mesmo, para que ele possa crescer na sua atuação, mas com a primeira reunião já sendo feita, foi realizada ontem. Em relação ao projeto de lei que equipara ali as organizações, as facções criminosas a terrorismo, né? Esse projeto teve a análise adiada na Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara dos Deputados. Ainda não se sabe uma data específica, ainda não foi definida uma data específica para que esse projeto volte à pauta, ou de fato seja votado na Comissão de Constituição e Justiça, mas a gente lembra aqui, né, Letícia? A gente está acostumado a falar, depois que sair da Comissão de Constituição e Justiça, segue para outra comissão. Não, né? O PL do terrorismo, ele já teve um requerimento de urgência aprovado. Então, saindo da Comissão de Constituição e Justiça, ele já pode seguir direto para a análise do plenário. Aí vai depender também do presidente da Câmara, Hugo Mota, incluir na ordem do dia, caso, de fato, ele receba o aval dos deputados na Comissão de Constituição e Justiça. Mas esse o cenário atual para esses dois temas, Letícia.